o mundo rural, defender a fileira florestal, proteger a natureza e os valores ambientais, valorizar os recursos marinhos e a orla costeira. O território continental de Portugal tem uma extensão de 90 mil quilómetros quadrados. Com as ilhas e a zona económica exclusiva, o nosso território amplia-se para 1,5 milhão de quilómetros quadrados. Temos de voltar ao mar, não apenas como meio de aproximação entre os povos, mas como recurso fundamental numa lógica de inovação que se gasta sem Devemos valorizar os nossos diferentes patrimónios, a história, a cultura, a língua, os sítios, as paisagens, a fauna, a flora, a biodiversidade, tudo aquilo que afirma a diferença e a singularidade de Portugal. Temos de apostar na transformação do nosso perfil produtivo em direção a bens e serviços transacionáveis com maior valor acrescentado, incorporado e com maior dinâmica no comércio internacional. Temos de diminuir a nossa fatura energética e melhorar o nosso desempenho ambiental. Temos de incentivar, como tem sido feito, as tecnologias emergentes e os setores em que temos pontos fortes, como o turismo, o património, as indústrias criativas, a saúde. Dispomos de polos de investigação de excelência internacional, alguns dos quais tive a oportunidade de visitar e que, infelizmente, são muito pouco mostrados pelos meios de comunicação social. Dispomos de boa cobertura da rede de telecomunicações, de recursos paisagísticos, culturais e naturais com qualidade e diversidade, de um elevado potencial em energias renováveis e de possibilidade de reforço de cooperação económica e cultural no espaço da comunidade de países de língua portuguesa. Precisamos de refazer o nosso tecido industrial não numa lógica de protecionismo, mas do aproveitamento dos recursos endógenos e de incorporação das elevadas qualificações das gerações mais jovens. Precisamos de investir na economia social, que tem demonstrado em Portugal ser capaz de aliar solidariedade, capacidade organizativa e inovação e que em momentos de crise desempenha um papel insubstituível no apoio aos mais carenciados. Precisamos combater o desperdício, sem esquecer que o nosso principal desperdício é o desemprego. É a altura de não repetir os erros que estiveram na origem desta crise. É a altura de procurar novas soluções, sob pena de uma crise muito mais grave se transformar numa espécie de terceira grande depressão. Como Presidente, sem me substituir ao Governo, como aliado do Governo, serei o inspirador de debates sobre as mudanças de que precisamos. E promoverei o diálogo entre todas as forças políticas e todos os parceiros sociais, porque precisamos de convergir num desígnio nacional que nos permita criar em Portugal, como dizia António Sérgio, as condições concretas da liberdade e do desenvolvimento em que todos tenham lugar. A defesa do território está longe de se esgotar na inviolabilidade das fronteiras. A salvaguarda do território com o património e paisagens que o compõem e com as populações que o habitam e transformam faz parte integrante da defesa da nossa cultura, da nossa identidade e, em última análise, da nossa sobrevivência. O Presidente da República não pode fechar os olhos ao desordenamento territorial. O reequilíbrio entre o litoral e o interior é um desafio estratégico para a igualdade de oportunidades, para a preservação da agricultura e do mundo rural, para o combate aos fogos florestais, para a salvaguarda dos nossos valores ambientais e para um desenvolvimento sustentável. É preciso combater as pressões especulativas sobre o solo fértil, que permitem ganhar dinheiro fácil através de mecanismos em que a corrupção e as promiscuidades ficam impunes. É preciso inverter esta tendência. É preciso voltar a colocar na agenda política a questão da regionalização e da descentralização política e administrativa, visando o reequilíbrio do reforço da divisão territorial, sem pôr em causa a unidade nacional. É preciso continuar a apoiar o aprofundamento das autonomias regionais, com sentido de solidariedade e exigência, como expressão de especificidades que ampliam a nossa geografia e a nossa história e enriquecem a diversidade do todo nacional. É preciso também olhar para as nossas cidades cujos centros se estão a desertificar. A proliferação de periferias desordenadas e o abandono dos velhos centros históricos
criaram situações social e ambientalmente insustentáveis. É preciso qualificar os nossos subúrbios, redirecionar os nossos sistemas de transportes em benefício do transporte público e investir na melhoria do ambiente urbano. É preciso apoiar decisivamente a reabilitação e regeneração urbana, como forma de reabilitar as cidades, criar oportunidades de habitação condigna e acessível, sobretudo para as gerações jovens, gerar emprego e redinamizar o comércio, a atividade económica e o turismo. Ultimamente, pude constatar que há, de diversos lados e diversas forças políticas, da CID ao Bloco de Esquerda, passando pelo Governo e por forças da sociedade civil, projetos de regeneração urbana. Se for eleito, promoverei o encontro e a tentativa de um consenso entre todos para que se inicie essa nova forma de enriquecimento, de criar riqueza, emprego e trabalho através da reorganização. Deve ser o principal defensor da cultura portuguesa, incluindo nela o património, a língua, a literatura, a arte, a ciência e o conhecimento. A nossa cultura é um instrumento de soberania e um traço essencial da nossa identidade e da nossa unidade nacional. Percorri todo o país na pré-campanha eleitoral. E em todos os lugares por onde passei, lancei o mesmo apelo às novas gerações. Para que façam ouvir a sua voz. Para que se reencontrem com as suas causas. Para que mostrem o que pretendem construir e não privem o país do seu contributo decisivo. A nossa aposta é o vosso futuro, o vosso emprego, o vosso primeiro emprego, a vossa realização, o vosso bem-estar. E por isso vos digo, assumam o vosso destino, ousem romper e propor, ousem combater pelos vossos direitos e pelo vosso lugar no vosso e no nosso país. A minha geração viveu por isso difícil, contra a ditadura e contra a guerra. Mas tínhamos uma perspectiva de futuro. Tínhamos a convicção de que, mudando de regime, resolveríamos os nossos problemas. Esta geração não tem a segurança que nós tínhamos em relação ao nosso próprio futuro individual. Não podemos dizer-lhes que não vão chegar onde chegaram os pais. Temos a obrigação de criar um futuro de confiança e de esperança e de abrir uma perspectiva de futuro, de dar um sentido aos nossos jovens. Não se pode congelar o futuro da juventude. Se eu for eleito Presidente, serei o vosso companheiro de viagem. Estarei convosco para que mude o paradigma. Uma pátria que não garanta à sua juventude um lugar ao sol é uma pátria ameaçada. Há quem fale da necessidade de acabar com a utopia. Mas eu digo e desafio, se acabar com a precariedade é uma utopia, então vamos realizar essa utopia. Se acabar com a pobreza é uma utopia, então vamos realizar essa utopia. Se criar um país com mais igualdade é uma utopia, então, amigos, companheiros e camaradas, vamos realizar essa utopia. Os portugueses sabem o que sou e o que penso. Sabem que sempre preservei a minha independência e a minha liberdade de consciência. Sabem também que sou um homem livre e frontal de causas e combates. Sabem, por isso, que me pautarei sempre pelo interesse nacional, pelo respeito da Constituição e pela ética republicana. Mas não sou só eu que me candidato. Somos todos nós, os que acreditamos nos valores da liberdade, da justiça social e da solidariedade. Todos nós, os que queremos uma democracia melhor. Todos nós, o que dentro de partidos ou fora deles, queremos uma nova esperança para Portugal. Dirijo-me às mulheres, aos homens e aos jovens do meu país, aos independentes e membros dos movimentos cívicos que estão na gênese da minha candidatura. Dirijo-me aos meus camaradas do Partido Socialista. Dirijo-me aos meus companheiros do Bloco de Esquerda e da Organização Comunista. Dirijo-me a todos os que se reclamam da doutrina social da Igreja
e a todos os portugueses e portuguesas que estão descontentes e querem dar uma volta à política para construir uma sociedade mais justa e mais humanista. Esta é uma hora de unir, de somar e de mobilizar. Está em causa o nosso futuro coletivo. Está em causa a forma e o conteúdo da nossa democracia. E eu estou aqui, com todos vós, para lutar e para vencer. Viva a República! Viva!